Boa tarde, galerinha, tudo bem? Isso aí, professor Lau com vocês, mais uma semana de aula. Gente, eu vou pedir para vocês assim, por favor, eu acho que não é necessário nós estarmos ligando para vocês, pedindo para fazer matéria. Por favor, gente, vamos fazer, sabe? Vocês ajudam nós e nós vamos ajudar vocês, né? Eu passei a aula passada, quase ninguém fez, porque não entende. Então, faz o seguinte, entre em contato com nós. Fala, professor, não entendi. A única coisa que é para fazer, gente, da aula passada, é um resumo sobre o hino, né? Sendo que está faltando bastante gente cantar o hino e fazer o resumo. Por favor, estejam fazendo o resumo da aula passada e passando no WhatsApp da família aí, tá bom, gente? Por favor, é para fazer só o resumo. Eu passei algo incrementando um pouco mais, porque fala de Carapicuíba, a música do Jota Quest fala muito de Carapicuíba e ajuda no modo de respiração no cantar. Ajuda bastante a usar o diafragma, porque ela é muito rápida no modo de expressar, dicção, modo de falar. Então, é por isso que eu passei aquela música do Jota Quest, para ajudar vocês, crianças, pais, mães, a usar um pouco mais o diafragma no modo de respiração, no modo de expressar aquilo que você fala. Tá bom, gente? Então, o que é para fazer? É só o resumo. Não quer cantar? Não cante, mas faça o resumo e passe para nós aí. Tira uma foto do resumo do hino de Carapicuíba. Um resumo do hino de Carapicuíba, aula passada, e passa para nós, por favor. E quem ainda não cantou o hino, cante, tá bom? Cante. Cantar faz bem. Tira todo o modo de você não estar bem e você ficar bem cantando. Tá bom, gente? É isso aí. Tudo de bom. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. A nossa próxima aula é a vocês fabricarem um tamborzinho. É isso aí. Fabricar um tambor de lata, de Nescau, uma latinha de Nescau. Você pega e vocês vão aprender. Eu vou passar um vídeo, tá? De uma professora explicando como vocês vão montar a latinha para vocês tocar o hino, tá? O primeiro musical dentro de Carapicuíba, a primeira forma musical dentro de Carapicuíba foi feita pelos índios, né? E eles usavam o quê? Tambores, né? E do que era feito o tambor? O tambor era feito de madeira, de couro de animais, couro de animais, né? Então eles usavam isso para fazer os tambores. Não só isso, fazia com a madeira, fazia arco e flecha, fazia cuia. Cuia era grande, né? Para fazer lavar alface, as coisas que eles plantavam, ou ervas medicinais que eles usavam muito quando eles ficavam enfermos. Não existia química, eles usavam as ervas medicinais, né? A camomila e muita coisa eles plantavam, né? O índio ele é muito inteligente para fazer cura com ervas medicinais. É isso aí, tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Então, eles montavam o tambor e o que eles usavam? Eles usavam 4x4 para estar se comunicando. Eles falaram, mas professor, existia um modo do índio bater para chamar chuva? Existia, gente. Tinha a dança, o tambor, o modo para chamar chuva. Quando eles acendiam o fogo para comer animais que eles caçavam, tinha música para isso, então eles usavam muito a música. E o tambor era mais ou menos assim, ó. E era 4x4 que os índios usavam. 4x4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estão vendo? Até os índios, né? Os índios, eles usavam a música para tudo. Até no modo de se expressar, eles usavam a música, né? No modo de chamar o Deus deles, eles usavam a música. Para trazer a chuva, eles usavam a música. Para ligar o fogo, eles usavam a música. Então, é importante. Então, nós vamos fazer esse tamborzinho, tá? Para quê? Para nós estarmos, lembrando quando os índios entraram em Carapicuíba, lembrando quando o padre Anchieta trouxe vários padres para cá. Então os índios já estavam aqui e faziam tudo isso com esse tamborzinho,
né, com as músicas. Então vamos, gente, vamos tá passando isso aí direitinho e fazendo o tamborzinho, tá bom, gente? Eu não tô ainda muito 100%, por isso que eu tô tossindo assim, tá, gente? Então vamos usar o tamborzinho, vamos fazer. Vai ter uma professora, ela vai estar explicando para vocês como formar o tamborzinho. O tamborzinho de vocês podem pintar alguma coisa neles. É lata de Nescau, lata de leitinho, aí vocês vê direitinho, tá bom? Então nessa próxima aula vocês vão aprender a fabricar o tamborzinho para vocês na próxima aula aprender a tocar o hino de Carapicuíba, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Olá! Hoje nós vamos fazer um tamborzinho de lata com materiais recicláveis. Isso faz parte do projeto 100 anos de música da Maria Salomé. O projeto esse ano da Maria Salomé é os 100 anos de música, que visa resgatar a cultura das outras décadas, de 10 a 90. O projeto trabalha com fatos históricos, moda, artes, personalidades que se destacaram nessas épocas, visando proporcionar para os nossos alunos o conhecimento das décadas que eles não vivenciaram. E aí, vamos aprender a fazer esse tamborzinho? Primeiro nós vamos decorar a lata. Vou utilizar fita colorida. Vou fazer 3 listras, mas vocês podem decorar como quiser. A primeira mais em cima, a outra no meio e a última listra na parte de baixo da lata. Vou utilizar pedacinhos de EVA colorido para colocar na latinha, mas vocês podem usar lantejoula, pedacinhos de papel ou qualquer outro material. Vou colar os enfeites com cola branca. Após a decoração, vamos esperar secar. Enquanto isso, vamos fazer as baquetas. Utilizando 2 pedacinhos de espuma e os palitinhos de churrasco. Tesoura, 2 bexigas. Vamos pegar as bexigas, cortar, deixando somente a parte de cima. Depois vamos espetar o palitinho de churrasco na esponja e envolvê-los com a bexiga e prender com a fita, para que não solte. Para finalizar, vamos cortar uma bexiga e colocar sobre a lata, para fazer a parte da pele do tamborzinho. É super fácil. É só abrir a bexiga e colocar em cima da lata. Você pode pedir ajuda de um adulto. Após colocar a bexiga, coloque 2 elásticos sobre a bexiga para que não solte. E pronto! Agora é só curtir o seu tamborzinho, batendo, tocando e curtindo as músicas.
Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda,
e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir.